Olá, meus queridos, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos aguardando aí as pessoas chegarem, entrando um pouquinho antes na live para recepcionar nossos queridos amigos, alunos, seguidores do IBN. Olá, boa noite. Pessoal, vamos aproveitar. Tudo bom? Boa noite. Vamos aproveitar para convidar os amigos, para convidar colegas que eventualmente estejam em casa agora, né? Bom, já que a maioria das pessoas está de quarentena, provavelmente vão estar em casa. Então vamos convidar aí os amigos para participar dessa live. Pode ser? Olá, pessoal. Olá, queridos. Faz um favor para mim, vai entrando e vai colocando de que cidade você está falando. Pode ser assim? Escreve aí de que cidade, põe o estado, né? Que esse país é enorme. Coloca aí, por favor, de onde você está falando. E já vou antecipando para vocês. Boa noite, queridos. Boa noite. A gente vai responder 3 perguntas, tá? Que foram enviadas por alunos do IBN nessa live sobre neurovendas. E a gente vai abrir para pergunta também, tá? São José dos Campos, um abraço para São José dos Campos, interior de São Paulo, Campos no Rio de Janeiro, Sampa, Floripa, delícia, Guarapuava, Paraná, São Luís do Quitunde, Alagoas, ô terra bonita essas Alagoas, minha conterrânea aí em Fortaleza, que legal, pessoal. Puxa, que bacana, a gente começou agora a live, né, e em ponto já tem 36 pessoas ao vivo. Vocês são top mesmo, hein? Vocês estão demais. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir mais um minutinho, tá, para vocês. Enquanto isso, vocês vão dizendo aí de onde vocês estão falando, para que mais pessoas possam chegar, tá? E a gente possa ter mais pessoas participando, tá bom? Então mais 30 segundos aí, talvez, a gente já começa. Vai falando aí de onde você está falando, de onde você... Palmeira, no Paraná, Curitiba. Pessoal, que lugar incrível é o Paraná, né? Eu tenho amigos muito queridos que foram meus clientes ali pertinho de Londrina, né, na cidade de Arapongas. E é um lugar maravilhoso e as pessoas são muito doces. E eu me apaixonei por aquele lugar. Eu não vejo a hora de poder voltar a visitar os meus amigos lá de Arapongas, ali da região de Londrina, né? Um abraço também aos colegas de Maringá, que ficam ali próximos, né? Então, pessoal, vamos começar, tá bom? E deixa eu me apresentar, né? Eu sou acho que vai fazer 2 anos, né? Acho que agora, 2020, 2018, é isso mesmo. Vai fazer 2 anos que eu sou professor aqui no Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia. Meu nome é Igor, né? Igor Batista, eu sou cearense e moro em Fortaleza. Morei fora aí no interior de São Paulo, né, em um tempo, mas retornei ao final do ano de 2017 e estou aqui na minha terra desde então. Queria mandar um abraço para o staff do IBN, aí na pessoa do Guilherme Ferres, que é nosso amigo querido, um cara seríssimo, super comprometido com a disseminação de conceitos científicos aplicados à prática de mercado. Então o trabalho que o IBN vem realizando é realmente primoroso. Sempre quando eu vou a treinamentos presenciais, eu faço questão de convidar os alunos a ingressarem nos grupos do IBN do seu estado. Então no Rio tem grupo do Rio, aqui em Fortaleza tem de Fortaleza, em Belém, em Goiânia. E os grupos são maravilhosos. Queria mandar um beijo para minha amiga Mari, que é a esposa do Guilherme, mãe da Alice, bebezinha linda que nasceu aí tem pouco tempo. Então os grupos do IBN eu queria recomendar muito para vocês. Thaís Rabelo, nossa amiga aqui de Fortaleza, um abraço, tá? Participem dos grupos.
eles são muito legais, as discussões são maravilhosas, super focadas, e eventualmente, como as pessoas estão mais no WhatsApp no dia a dia, às vezes até do que nas próprias redes sociais, Facebook e Instagram, eu acho que vale a pena você estar no grupo do Ceará. A Cris está pedindo para entrar no grupo do Ceará. Cris, eu vou pedir para um dos nossos colegas entrar em contato com você pelo Instagram e te passar o link do grupo, tá bom? Para você entrar, será muito bem-vinda. Bom, galera, aí gente de Goiânia, um lugar maravilhoso, a gente fez um treinamento super especial no ano de 2019, BH também, tive 2 vezes pelo IBN em BH, foi show. Então vamos lá. Gostaria de... Sim, então só falar um pouco sobre mim, né? Eu tenho formação, né, em ciências biológicas, trabalhei na área, né, principalmente lecionando durante algum tempo. Na época da faculdade cheguei a trabalhar com neurofisiologia, microbiologia, e assim, depois de pouco tempo atuando na área, eu acabei recebendo um convite, eu era professor na área, eu acabei recebendo um convite para atuar como oficinista de uma grande editora brasileira, um grupo multinacional que detém, né, os direitos da editora brasileira. O que é um oficinista? É um profissional que ajuda professores a se desenvolverem no uso de um determinado material didático. Eu, como biólogo, né, faria oficinas na área de biologia. Mas aí acabei conhecendo um gringo maluco, a quem eu devo muito, que acabou me convidando e me convidando para entrar na área comercial, e eu me apaixonei por vendas e nunca mais saí, graças a Deus. Então hoje é isso, o meu posicionamento acadêmico, né, vamos assim dizer, é um biólogo, mas que é um gestor de vendas. Então essa é a minha paixão, é vender, né, é fazer gestão. O nosso amigo Ricardo aí de Arapongas, é fazer gestão comercial, mas nunca esquecendo das questões comportamentais, tá? Por mais que nós nos distanciemos fisicamente das pessoas, o ser humano vai continuar comprando de outro ser humano. Por trás de um CNPJ tem sempre um CPF. Tá? Então, mesmo quando a gente vende para empresas, né, no que seria, né, num processo de venda B2B, de alta complexidade, existe um ser humano que está ali atrás, que tem problemas para resolver, que tem dores que ele precisa sanar na vida dele. Então, você está vendendo para uma empresa, tem um alto executivo, que às vezes não é o dono da empresa, que está ali como a sua persona a quem você quer vender. Ele, como empresa, como CNPJ, ele vai comprar de você por 3 motivos. Ou para aumentar lucro, ou para aumentar receita, ou para reduzir despesa, ou para reduzir risco. Não vai fugir disso. Mas ele, como ser humano, ele tem o bônus que ele deseja ganhar para poder levar a esposa e filha para a Disney no final do ano. É uma emoção envolvida. Então pense assim, sempre que você quiser vender para um CPF, pense qual é a emoção, a experiência, mas qual é a emoção que essa pessoa está buscando. Esse é um conceito fundamental do meu entendimento de neurovendas. Então eu queria começar essa live hoje, depois de me apresentar e de dar as boas-vindas a vocês, dizer para vocês o seguinte: não existe um roteiro para dizer que isso é neurovendas, isso não é. Tem gente que chama neuromarketing, neurovendas, tem gente que chama venda comportamental, enfim. Então acho que cada profissional tem o seu entendimento. E o meu entendimento de neurovendas é totalmente prático. Tá? Então é a forma como eu entendo psicologia e neurociência aplicada a vendas. O Anderson colocou, né, a questão do valor agregado. Perfeito, Anderson. Existe uma teoria desenvolvida por um grande consultor americano chamada teoria dos jobs. Né? A tradução seria algo parecido com a proposta de valor. É o que é que aquela coisa resolve. Então, entendia-se, na época do trabalho desse consultor, que
fez um trabalho primoroso com o McDonald's ali na região de Boston e transformou a forma de vender milkshake. Christensen, se não me engano, né? O professor da Harvard Business School. Acreditava-se que as pessoas compravam, a velha história do comprar furadeira. Aí eu compro a furadeira. Para quê? Porque eu quero fazer um buraco. Então você não compra a furadeira. Você compra o buraco na parede. Então, esse é o princípio da teoria dos jobs. É que o seu cliente ele tem um problema que ele precisa resolver. E o meio pelo qual ele vai resolver isso é o teu serviço ou o teu produto. Né, Tati? Perfeito. Necessidade versus desejo, que inclusive é uma questão que atua no nosso cérebro de forma dicotômica. Né? Wanting e liking, a gente pode falar disso numa próxima live. E aí, pessoal, voltando para a história da teoria dos jobs. Então, então não é isso que as pessoas buscam. As pessoas não buscam furadeira, as pessoas buscam buraco na parede. Mas eu acredito que a gente precisa desdobrar mais. Porque, como eu disse para vocês, quando a gente vende para uma pessoa, a gente precisa pensar qual é a emoção que está por trás. Eu consigo inverter a câmera? Consigo. Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha, essa é a minha esposa. Quadro da gente aí do casamento. Vocês acham, pessoal, sinceramente, que um macho feio que nem eu ia casar com uma mulher bonita dessa? E eu ia comprar uma furadeira para ganhar um furo na parede? Não. Eu busquei, ainda que inconscientemente, a emoção de olhar e reviver esse momento, a emoção de olhar e reviver o símbolo que representa essa imagem, o símbolo da formação da nossa família, do início da nossa família, depois veio a nossa filha, etc. Então, me desculpem até se sou arrogante de questionar homens tão letrados, né, que falam sobre a gente compra buraco na parede. Não, a gente não compra buraco na parede, não. A gente compra a sensação prazerosa, a emoção de pendurar a foto da família na parede. Então esse é o primeiro recado que eu queria deixar nessa live. Busque entender o que está por trás da tomada de decisão do seu cliente. Procure a emoção escondida. Tá? Põe aí entre aspas, escreva aí no seu WhatsApp para você lembrar. Procure a emoção escondida. Vamos lá. A primeira pergunta que os nossos amigos do IBN... perfil comportamental. Legal, obrigado, Ricardo. Saudade de você, viu, meu irmão? A primeira pergunta foi o seguinte, acho que é uma pergunta que tem tudo a ver com esse momento, né, pessoal? Primeiro eu queria mandar um abraço a todos vocês que estão aí nas suas casas, nesse momento difícil pelo qual o mundo está passando, pelo qual o país está passando. Nesse momento acho que é fundamental o trabalho de empresas sérias como o IBN, que favorecem conteúdo gratuito através de seus professores, para os seus alunos, para os seus pares que estão aí em todo o Brasil. Então, queria mandar aí a minha saudação a todos vocês, pedir com toda sinceridade que Deus abençoe vocês, as famílias de vocês, que a gente passe juntos por esse momento. Assim como eu falei na live das 19 horas, concordando ou não com o governo A, B ou C, federal, estadual, municipal, a gente precisa se sujeitar, né? Revoltado ou não, a gente tem que se sujeitar em respeito às leis, né, às diretrizes, ainda que a gente levante temas. Né? Então ontem eu fiz alguns posts polêmicos no meu Instagram, mas qual é o objetivo? Dialogar. Né? Dialogar. Tá bom? Então vamos lá. Depois de mandar esse abraço e desejar paz e sucesso para vocês aí nas suas casas, primeiro, como retomar no mercado de luxo, um mercado não essencial? É uma excelente pergunta. Por quê? Aliás, toda pergunta é boa, né? As respostas é que às vezes são bobas. Mas eu particularmente adorei essa pergunta porque tem muita gente achando que nesse momento só vai sobreviver os mercados de essenciais. Então, se não for comida, e aí na live das 19 horas eu falei da pirâmide de Maslow, correto?
hierarquia das necessidades. O ser humano, no mais alto, né, da hierarquia das suas necessidades, no topo da pirâmide está o quê? Autorrealização. Realização pessoal, realização profissional. E nas faixas intermediárias dessa pirâmide, na base da pirâmide, a gente tem as necessidades mais o quê? Sanitárias, mais orgânicas. Então a gente quer comer, a gente quer viver, a gente quer se reproduzir, a gente quer ter prazer imediato. Tá? Então, em um momento como esse, o que é que a gente está vivendo no mundo? O que é que a gente está vivendo no nosso país? Pessoas que estavam aqui, ó, no topo da pirâmide, que tem esposa, filhos, casa, carro, emprego, que não só pagam suas contas, mas investem, que viajam para fora do país, pessoas que estão aqui todo o tempo buscando realização pessoal e profissional, de repente, as pessoas podem estar com suas lojas fechadas, 10, 20, 15, 50, 100 lojas fechadas, e pensando como é que vai pagar as contas, como é que vai pagar seus funcionários daqui a 15, 20, 30 dias. E aí essa pessoa volta para o seu instinto mais basal de sobrevivência, de eu preciso me segurar. Esse é um momento muito perigoso em que a sociedade se encontra. Como é que nesse momento, meu Deus, eu posso pensar em um mercado de luxo? Então, primeira coisa, eu queria dizer para vocês que a gente tem que ter cuidado com muita live aí que vão fazer e vão dizer, não, calma, não tem pânico. Infelizmente, tem gente que vai quebrar, tem gente que vai morrer, tem gente que vai adoecer seriamente, vai demorar para se recuperar, e quando se recuperar vai ter perdido o mercado, vai ter perdido espaço no mercado de trabalho. Então, coisas ruins já estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Ponto. Essa é a realidade, esse é o limão, agora vamos ver o que a gente faz com ele. Veja bem, o mercado de luxo / qualquer outra coisa que não é essencial, ele vai em cima de questões que para a mente humana são essenciais. Porque quem consome mercado de luxo na verdade está buscando um posicionamento social, está buscando reconhecimento, ele está buscando validação. O que é que ele está buscando? Emoções. Ele está buscando resolver questões psicológicas que ele tem, que muitas vezes ele não consegue resolver através de relações pessoais simples, e ele precisa de repente ter uma peça de arte, ele precisa ter uma coisa de luxo, ele precisa viver aquela experiência, e isso pode não representar vida e morte, mas pode representar saúde e doença, e alegria e tristeza, felicidade e infelicidade na cabeça dele. Então entendamos uma coisa, o mundo não vive apenas de questões essenciais. Né? As pessoas compram coisas para se realizarem, para terem experiências, para sentirem emoção. Se fosse assim, todo mundo tinha um celular de R$200 e não iPhone e Samsung caro de 4, 5, 6, 10 mil reais. Tá? O amigo colocou aqui que um chinês, ou poderia ter sido qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, vendeu um rim para comprar um iPad 2. Não me admira. Tá? Não me admira. Então, o Marquinhos escreve aqui, emoção escondida. A emoção é irracional, ou seja, ela já está escondida. Os sentimentos estão no neocórtex, ou seja, racional. Bom, Marquinhos, é bom a gente sempre ter cuidado com essas verdades absolutas, tá? Posso te dizer que as emoções são indissociáveis dos pensamentos ditos racionais, tá? Também nas aulas do IBN, nos conteúdos do IBN, a gente aprende que algumas teorias elas não se aplicam mais, né, no mundo de hoje. Então essa questão de cérebro reptiliano, sistema límbico, neocórtex, todo segmentadinho assim, ele é legal para você de repente deixar uma forma didática para você explicar para o seu cliente da agência de marketing, mas não é bem assim que a gente trata esse tema na academia. Tá? O que eu posso dizer para vocês é: emoção e razão no cérebro são indissociáveis.
Tá? Então, assim, como é que a gente retoma no mercado de luxo? Bom, é claro que eu acho que tem tempo para tudo. Esse é um tempo de parcimônia, é um tempo de observar, mas principalmente, pessoal, é um tempo de manter contatos quentes. Manter contato humano, não se afastar das pessoas através, que eu quero dizer, não se distanciar, não perder contato com as pessoas. Eu trabalho com vendas complexas, vendas que ocorrem em múltiplas etapas. Então, na empresa e nos meus clientes de consultoria, quando eu os tinha, implantava funis de vendas, né, e métodos de acompanhamento de negócios. E uma das coisas que mais faz acontecer o sucesso em vendas complexas é bom follow-up de negócios. Tá? É fundamental fazer um bom follow-up de negócios. E nesse momento em que as pessoas estão fragilizadas, quem gostar de gente vai se sobressair. Porque o cliente precisa entender que você está genuinamente preocupado com ele e não só com o bolso dele. Seja humano, entregue-se à sua humanidade. Entregue-se à sua humanidade. Entenda que do outro lado tem um ser humano que tem filho para criar, ou que tem aspirações, que tem medo de perder o emprego, ou que tem medo de fechar sua empresa, ou que tem medo de não pagar seus funcionários. E está na hora da gente abrir os ouvidos e ouvir as pessoas. Tá? A segunda pergunta é assim: como desarmar as objeções de compra diante do cenário atual de inseguranças e incertezas? Bom, é claro que essa pergunta se refere a uma venda de produtos de alto ticket, né? Então, assim, nós, né, eu e alguns colegas que estão nos acompanhando nessa live, atuamos hoje no mercado de energia solar. Vocês sabem que quem é consultor e quem é treinador de empresas, é importante que esse profissional ele desenvolva projetos em diferentes linhas de negócio, em diferentes nichos do mercado, para que a gente possa se desenvolver. Então eu aprendo horrores todos os dias com os meus colegas que trabalham com energia solar, que é um mercado meio assim de startup. Eu costumo dizer para os colegas na Soul Energy, né, que é a empresa onde eu atuo full time, que muitas vezes a gente não concorre com uma empresa que também comercializa energia solar. A gente concorre com o nada. Porque, como não é um serviço essencial, é muito bom o cara gerar sua própria energia e não pagar quase nada ou pagar pouco para a concessionária de energia. É muito bom. Mas a empresa já paga aquela conta, já está na operação dela, já está embutido no custo dela, né? Então, não é visto como a solução de uma dor. Então, quando eu comecei a desenvolver o trabalho nessa empresa, eu tinha esse olhar, qual é a dor? E aí muita gente se posiciona assim: use energia solar e economize até 95% da sua conta de energia. Economizar até 95% passa a imagem de eu vou resolver uma dor. Pagar energia é uma dor. E aí sempre que eu dou treinamento eu gosto de fazer essa pergunta: amigo, você sofre para pagar a escola do seu filho? Escreve aí, pessoal, vocês que estão participando, escreve aí para mim. Pode dizer que é caro, pode dizer que podia ser mais barato, pode dizer que a escola podia ser melhor, mas você sofre, você paga assim, arrasado a escola do seu filho? Meu palpite, e falando como pai, não. Eu pago, por mais que a gente possa achar caro, poderia ser um pouco mais barato, poderiam gerar mais valor, entregar conteúdo melhor, N coisas. Mas eu pago com prazer, porque é meu filho, ué. Tá? É meu filho. Então, assim, pessoas que trabalham com energia solar, por exemplo, né, desculpa, eu estou trazendo o exemplo aqui, né, do meu caso. Né? Pessoas que trabalham com energia solar, a meu ver, não devem vender para empresas dessa forma. Por quê? Porque a empresa para o empresário é como se fosse o filho dele.
uma boa parte da razão dele acordar todo dia de manhã. Então a energia que ele paga lá não é uma dor. Agora, se você... Pois é, Cris. Agora imagina, Cris, se alguém chegasse para ti e dissesse assim: vamos fazer o seguinte, tu vai fazer um investimento e tu vai reduzir a despesa com a educação do teu filho até a faculdade, ou seja, os próximos 10, 15 anos, em 90%. Tu ficaria feliz, não? Ficaria muito feliz. Então é muito mais um ganho do que a resolução de uma dor. Então, a obtenção de um ganho do que a resolução de uma dor. Tá? Então, vamos lá, mas voltando para a pergunta. Como desarmar as objeções de compra diante do cenário atual de inseguranças e incerteza? Nós estamos num cenário de mais insegurança e mais incerteza. Mas dizer que vive-se em céu de brigadeiro no Brasil é, no mínimo, leviandade, né? Porque a gente sai de uma crise, aí entra em outra, aí desce a bolsa, aí briga China com os Estados Unidos, aí sobe o dólar, quem trabalha com importação vê urso de gola para viver, e determinados setores sofrem, você não consegue vender para esse setor. Então, olha, se tem alguém que quer aprender sobre empreendedorismo e sobre venda, no mundo tem que fazer estágio no Brasil. É igual eu brincava com amigos mineiros que diziam assim: cara, se quer aprender a dirigir, você vai para Belo Horizonte. Se você aprender a dirigir lá, naquelas ladeiras lá, você dirige em qualquer lugar. Né? Então, se quer aprender a vender e a empreender, faça estágio no Brasil. Né? Então, assim, a gente vive em cenários de incerteza constantemente aqui e de insegurança. Mas nesse momento, o que é que as pessoas mais precisam? Se sentirem seguras. Tá? Então existem alguns caminhos que, se a tua operação comportar, vale a pena apostar nisso. Por exemplo, se você sente na conversa com o teu cliente em potencial que ele está inseguro em fazer o investimento agora por conta da situação, eu te pergunto, o que é melhor para você? Sacrificar um pouco da tua margem e oferecer um desconto para ele fechar agora? Ou você convidá-lo a fazer o fechamento com você agora pelo preço de tabela, porém com uma cláusula no contrato de devolução de 100% do valor se ele desistir em até 30 dias? Porque de hoje a 30 dias, em nome de Jesus, eu creio que o nosso país vai estar transformado em relação a essa história dessa pandemia. Eu acredito nisso. E eu peço a Deus que seja verdade por todas as pessoas que trabalham, que merecem produzir, que precisam pagar suas contas. Pessoal, não existe fórmula para fechar uma venda. Qual seria então essa receita? Ouvir o cliente. Tá? Se o cara está capitalizado e você sente que ele está capitalizado, faça a pergunta. Querido, me diga uma coisa. O que é que falta para a gente fechar esse negócio hoje, ou até amanhã, ou essa semana? O que é que eu preciso fazer para que você se sinta confortável de fechar esse negócio comigo? E aí você começa a sentir: porque eu estou um pouco preocupado, sabe como é a situação. Tá, qual é o teu medo? Você pode abrir para mim? Você me permite? Eu gosto muito dessa pergunta. Você me permite perguntar isso para você? E já pergunto, né? Qual é o teu receio? Cara, e você sabe como é esse país, a gente não tem segurança jurídica, daqui a pouco tudo muda. Cara, pois então vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse risco. Eu quero ter você como meu cliente. O meu produto, digamos que o seu seja, ele é indexado ao dólar. Pode ser que daqui a 30 dias o meu preço esteja 25% mais caro porque o dólar subiu mais 15, mais 20, mais 30%. Exato. O amigo colocou gatilho da escassez ou da urgência, mas assim, de uma forma muito ética, muito verdadeira, e não faça seu cliente de bobo. Principalmente para quem vende para a empresa. Tá? Porque ninguém constrói empresa no Brasil sem mérito. Ninguém.
Se o cara tem uma empresa, principalmente uma empresa de sucesso, é porque no mínimo acima da média de inteligência e de capacidade ele é. Então cuidado com gatilhos mal utilizados. Seja sincero, seja verdadeiro. Né? Então todo mundo sabe, quem compra produtos que são importados, que o dólar está uma loucura por conta da questão dos mercados e agora do coronavírus. Então as pessoas sabem que numa questão de dias o dólar pode estourar e tudo pode mudar. Então eu acho que a questão aqui, para desarmar a objeção num momento como esse, continua sendo a questão das três portas. A questão das três portas. Primeiro, é o seu produto que esse cliente quer? Digamos que você vende um produto, um determinado serviço que resolve um determinado problema. É isso mesmo que ele quer ou ele precisa de uma outra solução? Essa primeira pergunta você tem que responder. Segundo, é agora que ele quer ou ele está sondando, ele sempre esteve sondando e, querida, vai ficar salva. E na verdade agora só colocou na conta do corona. Tá? É agora que ele quer? Terceiro, é você que ele quer? Se você responder essas três perguntas, é o seu produto ou serviço? É agora? E é a sua empresa? Se você tiver clareza nisso, tiver anotado isso no teu CRM, tiver fechado bem essas três portas, eu não vejo motivo para o medo estragar a sua negociação. Pode ser que adie, cara, vamos segurar até o começo da porta. Claro, pode ser que adie. Mas nesse caso que o amigo falou, vale o gatilho da urgência ou da escassez. Cara, entendendo que aquilo que eu te apresentei fez sentido para você, você confirmou isso. Entendendo que, por mais que a gente esteja num momento de crise, esse seja um momento oportuno, porque existe uma janela aí de oportunidade que, se você perder, pode ser muito mais difícil depois. Né? Ou porque não vai ter mais, ou porque o dólar vai subir, ou por N motivos. Tá? Então, assim, como é que a gente contorna objeções para vendas de alta complexidade nesse momento? Se existe um medo, a gente tem que ancorar esse medo e fazer o cara sentir um medo maior ainda. O medo dele perder, o custo de oportunidade precisa ser maior do que o medo que existe nesse momento. Se você não conseguir fazer isso, provavelmente você não vai conseguir vender. Tá? Não vai conseguir vender. Se o custo de oportunidade dele não comprar de você agora for menor do que o risco dele comprar agora, você não vai conseguir vender. Então você vai ter que, muitas vezes, colocar isso diante dele no papel e dizer, você me permite colocar prós e contras aqui com você? Tá? E aí você dialogar com o cliente a respeito disso. E aí fiz essa dica, se couber na sua operação, a possibilidade de uma desistência, e aí você gerar um baita de um valor para o cara, entregar um valor gigantesco, resolver problemas para ele, gerar ganhos, etc, etc, para que ele não precise devolver o seu produto, enfim, ou desistir, né, do serviço ao final dos 30 dias como eu propus. É um risco, mas num momento tão arriscado, num momento tão difícil, a gente precisa correr alguns riscos para se manter de pé. Né? A terceira pergunta foi: o que influencia o nosso cérebro a escolher por um produto ou serviço? Cara, essa pergunta, quem respondê-la redondinha é prêmio Nobel de Ciência e de Economia. Né? Porque, de fato, eu acho que essa pergunta ela resume tudo aquilo que a neurociência aplicada a negócios deseja responder. Então, são muitas coisas, né? Muitas coisas. Por exemplo, nós tomamos decisões baseados em conceitos que nós já temos em nós, que muitas vezes não sabemos que temos. Então nós podemos ter sido influenciados a tomar determinadas decisões
por questões que vêm desde a infância, por questões que vêm desde a adolescência, por questões que nos têm influenciado há apenas uma semana, ou por questões ou por coisas às quais temos sido apresentados de modo inconsciente em algumas horas. Né? Então nós somos bombardeados por todos os lados por imagens, sons, cheiros e sensações táteis de coisas que estão a todo instante influenciando a forma como a gente percebe o mundo e como a gente toma decisões. Tá? Então, as marcas, elas investem muito dinheiro em branding. Por quê? Porque elas querem que as pessoas, sem pensar muito, sejam inclinadas a elas quando forem comprar alguma coisa. Tá? E aí você tem diferentes formas de investir nisso para produtos de diferentes tickets. Então a forma de vender, de fazer merchandising, por exemplo, de vender um desodorante numa gôndola do supermercado é completamente diferente da forma de vender um carro de ticket médio aí de 200 mil reais. Tá? Completamente diferente. O posicionamento da marca, questões de analisar o ponto de venda, localização na gôndola, uma é uma venda impulsiva, né? A ciência tem estudos que são maravilhosos e são claros em relação a um conceito que a gente começou a falar nessa live, que é o desejo versus a preferência, wanting versus liking. Então existem estudos muito sólidos demonstrando que para compras de produtos de baixo ticket, um chocolate, um desodorante, produtos de consumo cotidiano, é uma venda de impulso, a forma como esse produto se apresenta no ponto de venda, embalagem chamativa, promoção no ponto de venda, não só promoção de desconto, mas display, cores, luzes, movimento, etc. Prazer, querido, prazer, meu irmão. A forma como a empresa dispõe esse produto pode ser mais relevante na mente do cliente para a decisão de compra do que a preferência dele. Eu gosto de dar o exemplo do chocolate porque eu lembro da minha esposa que adora diamante negro. Então ela entra no corredor da morte das lojas americanas, tem aquele corredorzinho que tem um monte de coisa, que eu chamo de corredor da morte do bolso. E assim, por mais que goste de diamante negro, se tiver uma promoção maravilhosa, chamativa, etc., um novo sabor, uma nova embalagem do Kit Kat, a promiscuidade corre solta. Você troca de marca com a maior facilidade do mundo. Quanto mais impulsiva for a compra, menos fiel vai ser o consumidor naquele momento se ele for submetido a uma influência forte nos sentidos dele, puxando ele pelo desejo em detrimento da preferência. Pois é, a nossa colega Gardênia, que é psicóloga, inclusive colocou de forma muito precisa, inclusive produtos infantis nas gôndolas mais baixas, na altura dos olhos das crianças, e você sabe que você ganha o pai através do filho. Os caras sabem muito bem o que fazem, né? Eu queria voltar aqui e responder alguma pergunta, né? Deixa eu ver os colegas que fizeram aqui perguntas. Mauri Portugal, nobre mestre, futuro doutor em administração, colega daqui da cidade de Sobral, no Ceará. Por que é tão difícil abandonar velhos hábitos como a procrastinação? Não é o objetivo da nossa live, né? E assim, eu também não sou psicólogo, mas como eu gosto de ler a respeito e gosto de ler sobre hábitos, e eu pratico esse exercício, porque, galera, eu adoro comer, eu adoro roer unha, eu deixei de roer as unhas, eu tenho feito dieta, então eu gosto de me desafiar. E a procrastinação, ela é uma tendência realmente da gente, né, de
muitas vezes de querer deixar as coisas para depois. Pode ser um hábito, pode ser uma autossabotagem, pode ser uma defesa, um medo, pode ser que você... Escreve aí, Gardenia, por favor, para as pessoas ouvirem o que você tem a dizer. Pode ser a procrastinação, quando... Pronto, vamos trazer para o nosso conceito, para ficar bem legal. Cara, eu que gosto de comprar, como a maioria dos seres humanos gostam, procrastino compras, cara. Procrastino compras. Então, os meus queridos amigos aí da BRH Ceará responderam aí de uma forma muito precisa. O cérebro quer economizar energia, velho. Gastar dinheiro é gastar energia. Porque dinheiro significa recurso. Recurso significa eu precisei suar para aquilo. Eu quero proteger, eu quero economizar. Então, o nosso cérebro está todo o tempo fazendo esse contraponto automaticamente, né? Mas foi muito boa, Maurício, sua pergunta, porque eu trouxe aqui um caso pessoal meu de muitas vezes precisar comprar alguma coisa, até uma coisa que poderia me dar prazer, trazer satisfação, mas eu procrastino, né? Eu procrastino. Então, de fato, a gente precisa repensar. E assim, sabe, pessoal, dá o primeiro passo. Tá procrastinando, alguma coisa que tem que se resolver? Cara, vamos resolver logo. Pá, tá. A minha mãe é que diz assim: enquanto eu estou de pés descalços, eu faço tudo. Depois que eu tomo banho e calço a minha sandália, não contem comigo. Então, enquanto você está de pés descalços, meu irmão, faça, haja, né? Perfeito, a Gardenia colocou aqui também, tem a ver com dificuldades para lidar com objetivos e prioridades. Eu queria pegar mais uma pergunta. Pessoal, nós estamos agora com 40 minutos de live, e aí, em respeito ao tempo de vocês, né, a gente vai se encaminhando para o fim. Estou muito feliz, nossa, 2 lives super legais hoje que a gente fez, um com a Joeris do canal Energias, na parte de energia solar, e agora com os meus amigos do IBN, 2 lives com pessoas incríveis participando. Então, a Mônica colocou assim: o cliente precisa de sensação de ganho, sempre no meu ponto de vista. Exato, Mônica. Existe um ganho líquido, né? Porque quando você resolve um problema, o sapato está te apertando, você tira o sapato, você alivia a dor. Alívio de dor é ganho, né? Então, sem dúvida, a gente está sempre buscando um ganho, né? Ou a fuga aí de uma dor. Deixa eu ver uma outra pergunta, pessoal, para a gente se encaminhar aí para o fim. A Dani pediu, meu Instagram é IB Consultor, tá? Vai ser um prazer ter vocês lá. IB Consultor. IB Consultor. Deixa eu me encaminhar aí para a finalização dessa live. Pessoal, a live é realmente para a gente ter um momento juntos, para a gente trocar experiências. Eu peço desculpas se eu deixei lacunas, né, se eu não consegui responder a todos. Deixa eu só responder então aqui a parte. Tem a ver com o núcleo accumbens. Paty, o núcleo accumbens ou núcleos accumbens, ele é uma estrutura pequenininha que faz parte de um sistema que nós temos no nosso cérebro chamado de sistema de recompensa, tá? Eu tenho muito receio, Paty, de colocar nas minhas aulas, principalmente aplicadas a mercado, conceitos de área X do cérebro faz isso, tá? A neurociência ela parte de alguns princípios, e um dos princípios é esse, de que várias áreas podem juntas desempenhar uma determinada função, ou uma área pode fazer diferentes funções, tá? Então, cuidado, pessoal, com falas vazias, sabe, de profissionais de mercado que às vezes começam a estudar sobre neurociência e começam a falar, não, porque isso aí é coisa do neocórtex, não sei o quê. Cara, no final,
que é que eu preciso saber sobre núcleos accumbens? 0. O que é que eu preciso saber sobre sistema de recompensa? Tudo. Eu preciso entender o que é que motiva aquele cliente, que é a minha persona ou o meu perfil de cliente ideal, o que é que o motiva. Entender, aí sim, o princípio psicológico e neurocientífico por trás da gamificação. Por que que quando eu gamifico, eu atraio e engajo mais os meus clientes internos e externos? Como é que eu faço para gamificar e fidelizar mais o meu cliente? Como é que eu faço para gamificar e fidelizar o meu colaborador? Que é o primeiro com quem eu tenho que me preocupar, porque se eu não tiver bons colaboradores, bem treinados e bem remunerados, eu não consigo atender bem um cliente. Né? Minha empresa nunca vai crescer se eu não tiver boas pessoas no meu staff. Tá? Então eu queria finalizar essa live falando um pouco sobre o sistema de recompensa, né? A colega falou aí do núcleo accumbens, que tem a ver com o ciclo dopaminético, uma das vias dopaminérgicas do cérebro, né? E aí a galera gosta muito de falar aí da dopamina e tal. Então, estudem, leiam sobre neurobiologia, é super legal, mas principalmente, estudem sobre isso aplicado. A gente fala muito de neuromarketing, neurovendas, mas muito do que interessa na prática é a psicologia. Tá? É a psicologia. Então vamos estudar sobre o cérebro, mas não vamos deixar de estudar sobre a mente, sobre a manifestação desse hardware, né, na prática, tá? No cotidiano. Então, para quem trabalha com produto de luxo após essa crise, querida, eu respondi essa pergunta, mas vamos fazer o seguinte, se você não conseguir ver, a gente vai deixar a live salva, você me manda no meu IB Consultor, que vou ter prazer em responder para você. Tá bom? Queridos, um beijo enorme para vocês, sigam o IBN nas redes sociais, se puderem seguir meu perfil também, IB Consultor, eu gosto muito de uma fuleiragem, de um somebody love, gosto de fazer umas brincadeiras lá, de interagir com a galera, e eu espero de coração que cada um de vocês aí, onde vocês estejam, que vocês tenham muita saúde, paz, sucesso e que a gente possa se encontrar num próximo curso presencial do IBN. Valeu, galera! Um beijo para vocês, ótima noite.